Minha primeira EQM, experiência de quase morte, aconteceu quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Eu estava brincando com minha irmã em um parque de areia em Paris. Minha irmã estava em cima de uma aranha feita de cordas. Eu estava escalando a aranha para me juntar a ela. De repente, me senti estranha e lembro de ter dito à minha irmã que não estava bem. Tive uma dor enorme no peito e caí da aranha. Saí do meu corpo. Não me lembro muito sobre a minha primeira EFC. Lembro-me da sensação de uma velocidade inimaginável, de estar dentro de um túnel e de ver muitas imagens. Também me lembro de não sentir dor ao sair do meu corpo. Voltei para o meu corpo tão rápido quanto saí. Estava com muito frio. Quando abri os olhos, voltei. Tinha areia na boca. Falei sobre a situação da minha primeira EFC porque, depois disso, voltei a esse lugar com bastante frequência. Usarei voltei ou fui ou ir, porque não tenho certeza de como descrever esse lugar sem distorcê-lo ou danificá-lo, porque não é um lugar. Não está lá, ou lá embaixo, ou lá em cima. Está em toda parte. É distante e tão próximo ao mesmo tempo. Lembro-me de dizer à minha mãe que toda vez que eu saía, eu morria. Mas ela estava convencida de que eu tinha um problema de saúde. Ela me levou a pelo menos uma dúzia de especialistas. Eles nunca encontraram nada de errado comigo. Exceto o último especialista, que me disse que eu estava desmaiando por causa de uma desconexão do meu nervo vago. Ele explicou que era como se 2 cabos estivessem se desconectando e isso era o que me fazia perder a consciência. Acreditei no especialista e na minha mãe. Afinal, o que eu poderia saber sobre isso aos 12 anos? Saí outra vez depois do diagnóstico, mas me lembro disso. Só sei que voltei. Com o tempo, passei a acreditar que minhas viagens eram apenas criadas pela minha imaginação. Apesar de parecerem tão reais para mim, todas as memórias das minhas viagens foram desaparecendo lentamente. Apenas a memória daquele túnel e todas aquelas fotos permaneceram. Eu estava imersa na realidade desta vida e sentia que nada acontecia, tornando minhas viagens como um sonho distante. Acabei ficando presa em uma visão simples da vida, enclausurada em um mundo muito pequeno. Essas experiências eram mais uma fuga para minha imaginação, minha fantasia. Vários anos depois, quando eu tinha cerca de 16 anos, voltei lá. Foi uma noite em que eu estava com alguns amigos. Estávamos todos sentados na frente da TV. Eu estava no sofá ao lado do meu namorado naquele momento. Estávamos assistindo a um filme chamado Clube da Luta. O filme era violento e durante uma cena de luta, comecei a me sentir mal. Pedi imediatamente para parar o filme porque não estava bem. Tudo ao meu redor ficou embaçado e os sons ficaram distantes. Sentia como se estivesse saindo do meu corpo e sabia que estava voltando lá. Era como se tudo estivesse voltando para mim. Mas eu estava com muito medo porque lembrava da dor quando ia lá. E de fato, a mesma dor aconteceu comigo, como se meu coração parasse de bater. Era como se meu coração estivesse se revirando dentro do meu peito. É a dor física mais intensa que já senti em toda a minha vida, e toda vez é a mesma coisa. Eu encarava isso como um preço a pagar para ir lá. Sempre pensei que a dor poderia ser comparável a um ataque cardíaco, mas não tenho certeza. Depois da dor, tudo mudou. Saí do meu corpo e não olhei para trás, para o meu corpo físico, porque não queria. Olhei apenas para o túnel e para a luz. Fui atraída para dentro desse túnel. Conhecia esse lugar e sabia tudo sobre ele. Não tinha mais perguntas, nem medos, nem ansiedades. Sentia apenas um alívio e uma paz que me permeavam. Não tinha mais medo da dor ou de qualquer coisa, porque me lembrava desse lugar. Estava rapidamente percorrendo o túnel. As paredes desse túnel estavam como antes, principalmente cobertas de fotos. Eu estava fisicamente em todas as fotos, mas não me reconhecia em todas elas.
Lembro-me de parar para olhar mais de perto uma dessas fotos. Na foto, eu estava com várias pessoas, sentada no banco de trás de um conversível vermelho, dirigindo em um local ensolarado. Éramos 5 no carro e todos estávamos felizes. Ríamos juntos. Eu não me reconhecia nem reconhecia os outros, mas sabia que era eu. Com reflexão, cheguei a pensar que essas fotos poderiam ser imagens das memórias de minhas vidas anteriores armazenadas na cerca energética da minha alma. Analogamente, o túnel representaria as paredes da minha alma e, quando chegava lá, eu estava em um estado de espírito puro. Sentada no conversível vermelho, meu corpo físico era totalmente diferente do que tenho hoje. É por isso que a foto me afetou tanto e certamente porque continha uma memória importante. No túnel, tudo acontecia tão rápido. Mas de alguma forma, eu tinha tempo para ver todas as fotos, se quisesse. Não havia tempo. Era como se o tempo não existisse mais e que nunca tivesse existido. Sinto que apenas no estado não físico uma pessoa pode compreender essa noção de sem tempo ou a não existência do tempo, porque parece impossível descrevê-lo na Terra. No final do túnel, encontrei-me em um lugar totalmente branco feito de luz. Nada ali era material, apenas a imensa luz branca. Não havia fim nem começo. Era como estar dentro de um mar infinito de luz, com suaves ondas cor-de-rosa. A luz não era ofuscante e era tão bonita. E, acima de tudo, era tão calorosa. Esse lugar branco estava cheio de amor, doçura, calor e paz. Mas eu senti o amor em seu estado mais elevado quando 3 colunas imensas de luz surgiram na minha frente. Essas colunas de luz eram seres esotéricos. Eu nunca senti um amor como esse. O amor que eles têm por mim e que eu tenho por eles é indescritível. Ninguém na Terra me conhece mais do que eles, e eu não conheço ninguém mais do que eu os conheço. Eu faço parte deles assim como eles fazem parte de mim. Mesmo minha irmã, com quem sou muito próxima, e até minha mãe, me pareciam e ainda me parecem estranhas em comparação com os 3 seres. Sei que há muitos mais desses seres de onde venho. Eles são minha família. Não posso descrever esse amor porque só pode ser sentido, pois ele ultrapassa nossa compreensão do amor na Terra. Nada pode ser usado para compará-lo. O amor que temos na Terra não é realmente amor, é mais um amor educativo para nos ensinar o que é o amor. Destruímos o amor, o condicionamos, o suprimimos e o mudamos, pensando que sabemos o que é o amor. Mas o amor é tudo, o amor faz tudo e o amor precisa ser compreendido. O amor é totalmente incompreendido e a Terra é uma grande escola e oportunidade para nos ensinar sobre o amor. Esses 3 seres puros falaram comigo em uma língua diferente. Eles usavam meus pensamentos, mas era algo diferente dos pensamentos. Eles me lembraram que eu havia escolhido encarnar na Terra e que eu precisava voltar. Eu já sabia que ao estar ao lado deles, tudo estava voltando para mim. Eles me deram tanto amor. Eu estava em casa e queria muito ficar. Eu não queria partir, mas tinha que voltar. Era assim que tinha que ser. Lembro-me de rir muito com eles. Eles me entendiam. Eles conheciam a dificuldade de uma encarnação, assim como eu conhecia antes de encarnar na Terra. Eu era tão pequena em comparação a eles. Eu não os via inteiramente, eles eram muito altos. Era como estar aos pés do Hyperion, a árvore mais alta do mundo. Ou era como olhar para uma nuvem que crescia desde o solo da terra até elevar-se aos céus. Eu não via seus rostos, mãos ou pernas. Nem mesmo sei se eles têm algum. Eles são luz, o amor é luz, eu sei disso. Uma linda e pura coluna de luz, essa é a única maneira que posso descrevê-los. Agora eu sei que o lugar onde os encontrei era apenas um lugar maravilhoso de transição. Era como uma mistura entre vários mundos e certamente uma mistura entre vários universos. Mas posso dizer que mesmo nesse lugar de transição, não existem desejos, medos ou falta de algo. Eu tinha tudo. Eu era tudo e não precisava de nada.
Eu sabia disso e entendia. Tudo era simples, em seu lugar. Tudo era puro e amor incondicional. Não havia regras, e todas as decisões me pertenciam. Ninguém decidia por mim. Esses 3 lindos seres me ajudaram a voltar para a Terra. Não sei quanto tempo fiquei lá, poderia ter sido um mês como um segundo, ou um ano como um dia. É impossível dizer. Então, eu voltei. Eu tinha que voltar. Desci aquele túnel e olhei para as fotos. Não posso dizer se eram as mesmas fotos, mas elas estavam lá. Após o túnel, cheguei à sala de estar e estava no teto. Meu corpo físico estava deitado no sofá e todos os meus amigos estavam ao meu redor. Eles estavam estressados, mexendo e tocando meu corpo. Quando retornei ao meu corpo, foi muito difícil e doloroso. Era uma dor física, mas também uma dor na minha alma. Eu estava sufocando, me sentindo desconfortável e com frio. O contraste era como estar em um imenso lago de água pura, clara e quente, com essa água pura se tornando parte de mim, me envolvendo com amor, estendendo meu ser até o céu. E então, de repente, me encontrava dentro de uma pequena caixa aberta para um céu escuro e chuvoso, em uma rua fria e deserta da cidade, onde cada gota de chuva que caía em mim trazia gelo para cada centímetro do meu sangue. Abri meus olhos. Eu queria chorar e partir. Vi meus amigos acima de mim. Eles estavam em pânico, falando comigo, se movendo e esperando uma resposta minha. Mas eu não queria responder. Eu estava chateada, como se fosse culpa deles eu ter que voltar. É claro que eles não tinham nada a ver com isso. O sentimento de chateação durou apenas alguns segundos. Durante a próxima hora, senti muito cansaço e falei muito pouco. Era como se o esforço de falar me pesasse e minha língua parecesse pesada como ferro. Eu só fiz uma pergunta: quanto tempo eu estive fora? E o Paul disse: 40 ou 50 segundos. Era incrível, eu senti como se tivesse estado fora por 10 anos. Essas viagens são as maiores experiências da minha vida. Nada alcançará a altura dos meus sentimentos e emoções durante esses momentos. Tenho certeza de que estive lá todas as outras vezes antes do diagnóstico. Infelizmente, tenho apenas algumas poucas memórias de minhas outras viagens. É difícil se adaptar à Terra depois de voltar de um lugar muito mais elevado e evoluído. Acho que nunca me adaptei realmente a este mundo, e eu vivo e tento fazer o meu melhor para cumprir o motivo pelo qual vim. Claro, tentei escapar dessa realidade através do uso de drogas e álcool. Experimentei depressão e um desejo pela morte, mas nunca teria me matado, pois sei como a vida é importante e preciosa. Passei todos esses anos esperando pelo fim desta vida, desperdiçando meu tempo. Acho que minha encarnação aqui embaixo é mais difícil do que eu pensava, a solidão é tão pesada. Comecei a escrever e vou terminar este livro que comecei a escrever há 3 anos. Com meu livro, viajo e vejo diferentes mundos e planetas, lugares onde tenho certeza de que já estive antes. Alguns certamente vão me dizer que tudo isso é fruto da minha imaginação, mas para mim, a imaginação é mais do que um fruto. A imaginação cria e é real e poderosa. É uma porta para memórias e lugares que apenas o inconsciente vê. Eu não falei sobre minha experiência de quase morte para minha mãe, minha irmã ou meus amigos. Foi somente recentemente que senti vontade de falar sobre esse assunto. Eu quero compartilhá-lo, falar sobre isso e acabar com o meu silêncio. Mas é difícil encontrar uma mente aberta com ouvidos atentos para histórias como essa. Somente nossos testemunhos de experiências de quase morte podem nos oferecer uma pequena resposta, como um perfume entre as fragrâncias de bilhões de flores.